Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre a discussão da relação do comportamento da corrente diante de uma mudança de tensão. Agora vamos partir para onde é que os problemas começam a aparecer. Lei de Ohm e equação de potência, uma questão de precedência. O título ele é bastante sugestivo e ao longo desses slides aí eu espero tentar mostrar a vocês que existe uma confusão que é muito recorrente entre a matemática e a física. E essa confusão é um dos principais motivos que leva à má interpretação do comportamento da tensão mediante alteração, comportamento da corrente mediante alteração de tensão. A lei de Ohm, aí escrita, né? V igual a RI. O que é a lei de Ohm? Basicamente, a lei de Ohm, ela quer nos dizer que a partir da aplicação de uma tensão numa determinada resistência, eu vou gerar um fluxo de elétrons que eu chamo de corrente. Para o nosso caso, se a gente voltar lá no primeiro vídeo, lá como eu coloquei qual é o nosso objeto de estudo, onde eu limitei o estudo de caso, então a gente sabe aqui que existe uma relação linear entre tensão e corrente, conforme mostrado lá, inclusive, a nossa curva. A lei de Ohm se aplica em todos os casos? Não. Existem casos que a lei de Ohm não vai funcionar, mas isso não é objeto de estudo nosso aqui. Aí é para um vídeo um pouco mais acadêmico e eu tenho outra proposta de discussão. Para o nosso caso aqui, a gente vai entender que a resistência ela é sempre linear. Como é que a lei de Ohm surge? A lei de Ohm surge a partir de uma dedução. Você precisava modelar matematicamente e fisicamente o comportamento da tensão, da corrente elétrica, da impedância. E para isso você precisava traduzir alguns conceitos da própria física quântica. Claro que a física quântica surgiu depois, a lei de Ohm era uma coisa mais antiga, ela só tinha respaldo experimental, não tinha respaldo matemático, não tinha uma construção mais elaborada do ponto de vista matemático. Isso surge um pouco depois. Então o que acontece? No primeiro momento foi empírico mesmo, como eu fiz no outro vídeo aqui, eu fui mudando a tensão, estudando a corrente e analisei a relação matemática entre eles. Basicamente a lei de Ohm começa como uma lei experimental, se eu não estou enganado. Mas ela tem uma dedução matemática, físico-matemática, que é a partir do chamado modelo de Drude, que eu discuti no outro vídeo, que é a partir de concepções microscópicas eu consigo descrever comportamentos macroscópicos. A lei de Ohm, na forma microscópica, ela é justamente essa passagem da física quântica para a física clássica. No nosso caso, o nosso objeto de estudo é física clássica. Então, basicamente, existem algumas considerações que você faz, com densidade de corrente, com velocidade de deriva de elétron, com movimento médio. Então, tem uma dedução envolvida nisso que eu não vou fazer aqui. Talvez um dia eu faça um vídeo que eu construa toda essa dedução, mas não é o momento de fazer isso. É só para a gente saber de onde é que ela veio. Os casos aplicáveis, como eu disse, circuitos lineares. Circuitos não lineares, a coisa não é tão simples assim. Por exemplo, você pega a curva de um diodo, você não vai conseguir aplicar a lei de Ohm assim na cara. O que você vai ter que fazer? Adaptação. Vai ter que adaptar, aproximar, achar ponto de linearidade, trabalhar em delta de linearidade. Então aí você vai ter que fazer uma série de adaptações. No fim das contas funciona, mas isso precisa ser analisado com mais calma. É que nem sistema de controle, por exemplo. Tem sistema de controle válvula. Uma válvula não tem comportamento linear. O que o sistema faz é procurar pontos de linearidade na curva dela e adaptar todo o sistema a essa linearidade para ele conseguir responder da maneira que tem que se responder para manter a linearidade. É a mesma coisa aqui. Então você vai procurar ali zonas de linearidade para você trabalhar e você conseguir prever, através da lei de Ohm, o comportamento do sistema, certo? Eu botei aqui segunda lei de Ohm e botei uma interrogação. Porque se fala muito segunda lei de Ohm, segunda lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Na prática, na realidade, a segunda lei de Ohm meio que não existe. O que acontece é que a lei de Ohm tem duas faces mesmo. A lei de Ohm depois que você... A lei de Ohm macroscópica, eu quero dizer.
Depois que você vem do microscópico, que você vem trazendo a dedução, você chega num ponto onde você vai chegar naquela relação ρL sobre A, que é o que a gente conhece, né? Onde ρ é resistividade, etc, etc. O que acontece nesse caso? Você acaba chegando no que a gente chama de segunda lei de Ohm. E a partir da segunda lei de Ohm você faz uma série de outras considerações e chega na primeira lei de Ohm. Mas na verdade elas são absolutamente equivalentes. Então meio que não existe essa história de segunda lei de Ohm. Mas isso é uma coisa irrelevante, só nomenclatura, basicamente. Potência elétrica. A definição física de potência é a velocidade com que você varia a quantidade de energia no tempo. Então, eu tenho um gasto de energia X, mas eu posso gastar essa energia em 1 hora ou em 1 segundo. Quanto mais rápido eu gasto essa energia, mais potência eu tenho. Potência elétrica é essa relação que a gente já conhece aí de tensão vezes corrente. A dedução disso daí é uma dedução simples, mas exige cálculo diferencial. Eu não quero entrar aqui nisso, não nesse vídeo. Quem sabe no futuro a gente faça alguma coisa nesse sentido. Mas é uma coisa bem simples e a gente consegue chegar nessa relação aí de potência elétrica. Mas a ideia de potência é geral, a potência ela é entendida como um ente físico em todos os cenários da mesma maneira, em sistemas mecânicos, sistemas elétricos, e seja lá qual for o sistema macroscópico, a potência ela tem o mesmo caráter. Relação matemática, é isso aqui que a gente está vendo, P igual a V vezes I, e relação com a lei de Ohm. É aqui que a coisa começa a desandar. Aparece uma pequena aparente contradição entre as equações da lei de Ohm e de potência elétrica. O que acontece? Vamos olhar aqui para as duas juntas aqui, ó. Lei de Ohm e equação de potência, uma contradição puramente matemática. Eu gosto desses títulos chamativos assim porque eles já resumem do que é que se trata o problema. Aqui em cima a gente tem a lei de Ohm, que é V igual a RI, ela só está modificada aqui matematicamente, né? Está isolado ali o I, o outro isolado o R. E embaixo a gente tem a equação de potência. Vamos ver o seguinte. Se a gente olhar para a lei de Ohm, e você reparar aqui e olhar, por exemplo, para a tensão aqui em cima, isso quer dizer o seguinte: se minha tensão sobe, minha corrente também sobe. Isso é o que a lei de Ohm diz. Se a minha resistência ela sobe, a minha corrente desce. Se a minha resistência desce, minha corrente sobe. Mas a nossa discussão aqui, a gente vai só tratar aqui de tensão e corrente nesse ponto. No próximo slide a gente vai ver que existe uma relação com a impedância aí que é crucial para a compreensão desse efeito aqui. Agora, o que acontece em potência? V vezes I. Se eu subir V, eu subo potência. Mas se eu conservar a minha potência e manter minha potência em um determinado valor, que é assim que geralmente as pessoas argumentam, se eu manter a potência fixa aqui e elevar a tensão, minha corrente precisa cair para que a minha potência permaneça constante. Isso é uma verdade parcial. Não é exatamente assim que a coisa funciona. Essa questão de potência fixa é uma coisa mais matemática do que real. Porque a potência não tem como ser constante na vida real. Não para pequenos sistemas. Em grandes sistemas de potência, existem esses modelos aproximadores, onde você tem uma carga de impedância, onde você tem uma carga de potência fixa, tem tudo isso. Mas o sistema elétrico de potência é um caso um pouco à parte, precisa ser discutido à parte. Quando se trata de um equipamento, seja ele qual for, não tem como a potência ser constante. Se você variar a tensão, variar a corrente, variar a impedância, a potência vai variar. O que você faz geralmente é você ter circuito de retroalimentação, onde você tem um equipamento eletrônico ali que precisa de uma certa potência, e ele variar um dos parâmetros desses aqui, por exemplo, a resistência, a impedância, se ele variando esses parâmetros, ou variando, por exemplo, a modulação de tensão, e aí a gente vai falar de PWM, isso é para outro vídeo, ele aí consegue gerar, entre aspas, uma potência fixa. Mas na verdade, não é que a potência é fixa, o circuito torna a potência fixa porque ele funciona como sistema de controle. Mas a carga em si não tem uma natureza de potência fixa.
Essa é a grande questão. A potência não tem uma natureza fixa. Não tem como ter. Desse caso, tirando quando você faz sistema de controle. Mas aí a coisa muda completamente de figura. A gente está falando aqui de um equipamento isoladamente, certo? Ele vai manipular as grandezas para ele atingir o que ele quer, mas ele não tem uma natureza própria sem sistema de controle que vai ter potência fixa. O que a gente tem que analisar aqui para a gente conseguir entrar no denominador comum e começar a raciocinar como é que isso aqui funciona na verdade. É preciso separar o argumento matemático do argumento físico. O grande problema aqui nessa discussão é que as pessoas confundem física com matemática. E você não pode confundir física com matemática nesse caso. Porque a matemática, ela vai lidar com contas e valores independente da física, independente da natureza na natureza física do objeto de estudo. Então aqui, por exemplo, a incógnita que faltava, impedância. A impedância faz toda a diferença quando a gente vai analisar essa questão de tensão, corrente, e aqui a gente vai fazer um estudo de caso de por que a lâmpada de maior tensão gera menor corrente. Aqui começa realmente a discussão a ficar complexa. É aqui que as pessoas começam a se degladiar. Só que é justamente a incógnita que falta. As pessoas estão discutindo tensão, corrente, mas não estão discutindo a impedância. Então vamos lá. Primeiro eu quero fundamentar esse argumento aqui, da lei de Ohm e a equação de potência, essa contradição, que é puramente matemática. Existe uma coisa aqui que que eu vou chamar de precedência física, que as pessoas desconsideram. Eu não posso pegar a equação de potência e tratar a equação de potência isoladamente. Eu não posso fazer isso. Porque a potência, ela não está isolada, ela não está sozinha. A potência é secundária, a potência não é a grandeza desse ponto de vista primária. Então, muito antes de eu discutir potência, eu preciso discutir tensão e corrente. A potência vem depois. Então, existe uma ordem lógica aqui que eu preciso seguir. E qual é a ordem lógica que eu preciso seguir? Eu preciso primeiro estudar minha tensão, estudar minha corrente, para depois estudar minha potência. Eu não posso pegar um sistema de potência isoladamente, pegar só a equação, variar a tensão e achar que a corrente não vai fazer nada. Não, isso está errado. E eu vou mostrar isso aqui com uma pequena demonstração que eu fiz aqui no GeoGebra. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui porque que a gente precisa ter essa preocupação. Primeira coisa, eu vou escrever aqui a corrente em função de tensão e de resistência. Ele vai me pedir a criação de dois controles. É o controle de R, de resistência, e o controle de V, que é o controle de tensão, que são minhas grandezas fundamentais. Depois que eu estabeleço quem é minha tensão, quem é minha corrente, quem é minha impedância, eu passo a discutir o que é potência. Então agora eu posso dizer que potência é igual a V vezes I. Agora veja que coisa interessante. Se eu boto aqui minha tensão em 1, eu tenho minha corrente em 1, tenho minha potência em 1. Se eu pego aqui e vario isso daqui, deixa eu variar aqui em números. Variei para 2. Repara o seguinte, a minha corrente dobra, tem um 2 volts aplicado ali, a corrente estava em 1 ampere, vai para 2, mas a minha potência quadruplica. Então repara, eu estou variando a tensão e minha potência está acompanhando, com inclusive o quadrado da relação. E isso traz à tona outro argumento. Por que a potência reage com o quadrado? Isso é matematicamente factível. Existem duas equações, vou dar uma improvisada aqui, escrever, sobre potência, que uma é essa daqui e outra é essa daqui. Repara que a potência varia com os quadrados da tensão ou da corrente, dependendo de como você utiliza o argumento. Isso não é à toa. Por que isso acontece? Isso acontece pelo simples fato de que quando você tem uma relação de V vezes I, você não pode esquecer que uma vez que você varie V, o I não vai ficar fixo se você fixar a impedância, que é a única coisa que aqui a gente pode dizer que é fixa. Realmente você constrói um objeto
E a resistência, ela tem uma natureza física. E a natureza física dela, ela tem uma determinada impedância, uma determinada característica, uma determinada resistividade. E, claro, a propriedade dela vai mudar conforme a temperatura, mas como eu disse, não vamos entrar nessas distorções que vão acontecer, porque aí a discussão descamba para um outro lado, mas ainda que a discussão descambe para outro lado, o argumento não deixa de ser válido. Ele só vai ter que mudar e ser adaptado para aquela realidade, para aquele cenário lá. Mas continua sendo uma verdade. Eu não posso pegar a equação aqui de potência isoladamente, esquecer a lei de Ohm e dizer, não, se eu subir a tensão aqui, eu vou diminuir minha corrente para manter a potência constante. Isso não existe. Isso não existe. Se a minha tensão sobe e a minha impedância, eu vou chamar aqui impedância de Z, que é os livros costumeiramente costumam fazer, minha impedância é fixa. Eu tenho uma lâmpada, eu construí a lâmpada com filamento de tungstênio. A minha resistência não vai mudar. Salvo nas condições já citadas. Quando você tem elevação de temperatura, então a mudança, mas não vou discutir isso. Vamos deixar a temperatura ambiente. Minha impedância é fixa. Se a minha impedância é fixa, como que eu vou subir a tensão e a corrente vai ter que baixar? Ou qualquer outro comportamento que seja diferente? Não tem como. Se eu vario minha tensão, minha corrente precisa mudar. Então, não pega a equação de potência sozinha e tenta argumentar sobre o que acontece com a corrente a partir dela, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E aqui é uma demonstração de que existe um vínculo direto entre as relações de tensão, corrente e potência. Então, como é que a discussão deve acontecer? Eu primeiro sei quem é a minha grandeza fundamental. Tensão. Sem tensão não tenho nada. Sem tensão não tenho nada, e sem um elemento que eu vou aplicar tensão também não tenho nada. Então, o que acontece? Eu tenho uma tensão, tenho um elemento. Aplico a tensão no elemento, surge uma corrente. Essa corrente é tão maior quanto maior for minha tensão, desde que eu mantenha a minha impedância. Então, na verdade, o problema aqui é que as pessoas estão usando argumento puramente matemático, o que é essencialmente errado. Eu preciso me atentar à natureza física da coisa. Então, se eu pego um filamento de tungstênio, aplico uma tensão, minha corrente vai responder à aplicação de tensão. Aí eu pego o mesmo filamento de tungstênio e vou estudar a potência dele. Pego lá minha potência, boto V vezes I, elevo minha tensão e o que vai acontecer com minha potência? Minha potência vai subir conforme a elevação de tensão, mas aquela corrente que está na minha equação de potência, quando eu mudo a tensão, aquela corrente já não existe mais, aquela corrente já mudou. Então a corrente já é outra. A realidade muda completamente. Então é isso que a gente agora vai argumentar aqui, que é justamente sobre essa questão da lâmpada aqui, ó. Por que a lâmpada de maior tensão gera menor corrente? Porque a impedância é diferente. Vamos mostrar isso aqui usando novamente o nosso amiguinho GeoGebra não, GeoGebra já usou. Nosso amiguinho Multisim. Vamos imaginar que isso aqui é um chuveiro. Isso aqui é um chuveiro. O que vai acontecer? Vamos aqui pegar um vatímetro. Cadê? Pronto, aqui o vatímetro. Eu vou botar o vatímetro, deixa eu alocar aqui o vatímetro em algum lugar para não atrapalhar a gente aqui. Eu vou deixar esse medidor de corrente aqui. Vou pegar o vatímetro. O vatímetro ele tem que estar olhando tanto para a corrente como para a tensão. Então aqui. E eu vou pegar a tensão geral do circuito. Pronto, vamos lá. O que está acontecendo? Eu vou agora pegar o que eu fiz no GeoGebra aqui. Vamos analisar isso daqui, ó. Eu estou dizendo que eu apliquei 3 volts em 1 ohm e minha potência é 9 vezes, ou seja, o quadrado da tensão. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Se eu tenho 3 volts, se eu tenho 1 ohm, o que eu vou ter? Exatamente o valor que eu botei lá no GeoGebra. Se eu pego essa tensão e elevo, vamos lá, 6 volts, dobrei a tensão. O que vai acontecer com a impedância ou com a potência? Ela aumentou em 4 vezes. Então, quando um dobra, o outro eleva em 4 vezes, porque a relação é quadrática. Está totalmente coerente. Agora, o que as pessoas costumam fazer? Eu estava aqui nessa condição aqui, ó, de 3 volts, aí o cara pega e faz o seguinte, vamos analisar aqui esse circuito. O cara pega e olha ali o seguinte, pô, eu tenho 3 volts, vezes
eu tenho uma corrente de 3 amperes. Pô, eu tenho 9 de potência. Aí o cara pega aqui, esquece tensão, o que está acontecendo no circuito, chega ali e bota 9 igual a 3 vezes 3. Vamos estudar a potência desse circuito. Aí o cara ignora o que está acontecendo no circuito e fala, e se eu levar minha tensão para 6 volts? Significa que eu vou ter 18 watts aqui? Não, porque quando você levar a sua tensão para 6 volts, a sua corrente tem que subir. A prova disso é justamente isso aqui, ó. Se eu botar 6 aqui, eu preciso considerar que a minha corrente também sobe. E não dá 18, dá 36. Porque quando eu aplico 6 volts, eu não tenho mais 3 amperes, eu tenho 6 amperes. E 6 vezes 6 é 36. Então é isso que falta, na verdade, nessa discussão. E é por isso que as pessoas erram quando elas vão definir as relações de tensão em corrente, olhando somente para as equações. Ela esquece que tem um fenômeno físico por trás. Certo? Esse é um dos argumentos. Agora, o que acontece? Ah, mas eu tenho uma lâmpada aqui, duas lâmpadas, uma de 220 e uma de 127, no qual a de 220 tem uma corrente menor e a de 127 tem uma corrente maior. Então, como é que isso acontece? Acontece porque a impedância mudou. Vamos colocar aqui, ó, uma lâmpada de 127 volts. Lembre-se, as duas lâmpadas têm a mesma potência, certo? As duas lâmpadas têm a mesma potência. Elas foram fabricadas para a mesma potência. Isso entra no nosso próximo tema aí, que eu esqueci de botar até no slide para procurar ali, não tá? Mas eu não sei se eu coloquei aqui em algum lugar, mas eu acho que não. Que é a confusão, realmente não tá, que eu esqueci de colocar. A confusão entre o que é nominal e o que é real. Vamos fazer aqui uma brincadeira legal. Eu tenho aqui uma tensão de 127 volts e tenho aqui uma lâmpada. Vou dizer que isso aqui R1 é uma lâmpada. Ela tem 10 ohms. Quando eu executo, eu vou ter ali a minha corrente de 12,7 amperes aproximado e tem uma potência de 1.600 watts, certo? Nesse caso aqui, o ponto interprete como vírgula, que aqui ele colocou no sistema inglês. Então, eu tenho 1,6 kW ou 1.600 kW. Beleza. Quando você compra a lâmpada, ela tem lá no corpo dela a potência nominal dela, a potência pelo qual ela foi fabricada para trabalhar. Se você aplicar a tensão que ela pede, ela deve te entregar aquela potência. Então, se eu compro uma lâmpada de 127 volts e tem no corpo dela escrito, essa lâmpada entrega 1.600 watts. Quando eu botar os 127 volts, ela vai dar um valor aproximadamente igual, de 1.600 watts. Certo? Mas se eu comprar a mesma lâmpada, com a mesma potência nominal, veja que o que eu estou dizendo aqui não entra em contradição com o que eu disse lá atrás, de potência fixa não existir, para esses casos. Por quê? Porque é a potência nominal da lâmpada. Se eu aplicar qualquer outra tensão diferente de 127, tirando o fato de ter, porque no corpo de algumas lâmpadas vem uma faixa de tensão. Agora, essa questão da faixa de tensão é outra discussão, porque na verdade isso é um controle eletrônico que é feito. Esquece essas lâmpadas eletrônicas, porque aí é outra discussão. O argumento que eu vou usar aqui se aplica, mas aí eu teria que explicar a eletrônica dessas lâmpadas para a gente poder continuar nosso raciocínio. Vamos esquecer isso. Pensa na incandescente, que não tem nenhum componente eletrônico, é puramente elétrico. Ali é um filete de tungstênio e você aplica uma tensão ali, gera uma corrente, aí o filamento incandesce, tem um gás ali dentro e etc. Ou é vácuo e a luz se propaga. Enfim, não vou entrar nesse debate aqui. Pensa numa lâmpada incandescente. Eu compro a lâmpada, eu compro duas lâmpadas, uma 127 e uma 220, só que as lâmpadas com a mesma potência, nominal. Beleza. Eu pego a 127, coloco, olha a minha corrente, 12,7 amperes. Minha potência, 1.613. Aí eu pego minha outra lâmpada, que é de 220, e quando eu coloco no circuito, ele me entrega a mesma potência. Só que a corrente diminui e a tensão aumentou. O que aconteceu nessa história? É a tal incógnita perdida. Se você pegar a lâmpada de 127 e meter 220 nela, presta atenção no que vai acontecer com a potência. Ele passa a dissipar 4.000 watts. Ou seja, ele aumenta em 4 vezes a dissipação de corrente, a dissipação de potência dele. Por quê? Porque a impedância permaneceu a mesma. Mas quando você compra uma lâmpada de 220, o que é que o fabricante fez? Ele alterou a impedância da lâmpada. Então, se eu estou em 127 e eu passo para 220,
e a minha relação de potência é quadrática, o que é que eu preciso fazer? Se eu aumentei a tensão de 127 para 220, eu aumentei em raiz de 3. Como a relação é quadrática para a potência, eu preciso aumentar a impedância em 3 vezes, porque a raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, eu chego aqui e, em vez de 10 ohms, eu boto 30. O que vai acontecer? Eu tenho novamente a minha potência nominal com outra lâmpada. Veja que a corrente diminuiu, a tensão subiu, a potência entregue é a mesma. Mas o que foi que aconteceu? Eu subi a impedância de maneira equivalente para eu preservar minha relação. Então, a lei de Ohm está errada? Não. A lei de Ohm está corretíssima. Só que eu alterei a impedância. Esse é o grande X da questão. Então, não é que uma elevação de tensão causa um rebaixamento de corrente. Eu fiz isso porque com a elevação de tensão eu consigo conservar a potência nominal, manter a potência nominal, baixando a corrente, porque a relação é V vezes I. Mas isso é nominal. Quando você vai para o real, você precisa colocar a sua impedância dentro daqueles limites, senão você vai estourar a lâmpada. Se você não ter a impedância, ficou claro aqui que essa potência sobe em 4 vezes. Isso vai fazer a lâmpada torrar na sua mão. Certo? Espero que tenha sido clara essa explicação aqui. Ah, tá aqui, eu disse que tinha esquecido, mas tá aqui. Não. Então, galera, por esse vídeo é isso. Eu espero que tenha sido produtivo aí a discussão. E aqui a gente já começa a botar o dedo na ferida e falar já sobre como é que, na verdade, existem erros interpretativos. Vai ter mais vídeo na série. Eu devo discutir algumas outras questões, como fechamento de motor, estrela triângulo, partida de motores, e tudo isso mostrando a vocês que a relação de Ohm para aquelas considerações que eu fiz, permanece real para todos os casos. Então não é que o aumento de tensão causa um rebaixamento de corrente, já dando o spoiler da conclusão que vai se tirar dessas análises aqui. Todas as análises têm que culminar no mesmo fato. Todas as análises, elas têm que, uma vez elas sendo válidas, elas têm que dar a mesma resposta. Até agora, todas as respostas que obtivemos aqui, uma elevação de tensão causa uma elevação de corrente. Até agora, a nossa conclusão está sendo essa. Vamos continuar discutindo aqui e comentários são sempre bem-vindos. Valeu!